Como eu te disse, a Lana hoje está com 10 anos, né? Ela está começando ali a pré-adolescência, acho que seria isso, pelo que eu entendi até agora, né? E, lógico, vem uma nova etapa de muitas incertezas. Como eu consigo, né, manter essa minha proximidade que eu tenho com ela, sendo essa mãe amiga que eu busco ser, só que ela está entrando naquela fase, assim, um pouquinho mais tensa, né? E que eu consiga ser aquela mãe que vai dar o puxão de orelha quando precisa, sem me afastar dela, né? Porque a cobrança, ela acaba sendo um pouco maior, eu tenho percebido ela, assim, com alguns desleixos, assim, que eu não percebia antes, então eu notei essa mudança agora nela, né? Então, um pouquinho ali de preguiça e tudo mais, né? Resistência para fazer algumas atividades dela, mesmo que ela fazia antes, bem como arrumar a cama, essas coisas assim, eu tenho sentido essa resistência nela, né? E então, como eu cobrar da melhor maneira, com que não seja somente uma imposição e que não se torne algo pesado, assim, de ela dizer, ai, mãe, que coisa, de novo, que chatice, né? E me manter sempre perto dela. Sim. Seria. Amei, amei a pergunta. Ela tem uma riqueza. Acho que nós poderíamos falar os 30 minutos da live só sobre essa tua pergunta. Mas vamos começar. Vamos começar. Eu quero começar falando, Tati, sobre um conceito, uma filosofia que nós temos no Formando Pais. Nós tratamos as crianças como crianças e quando deixam de ser crianças viram adultos. Claro que as nossas crianças, a gente entende que em cada fase do desenvolvimento elas têm características diferentes. Mas um dos grandes propósitos do Formando Pais é desmistificar a adolescência. É acabar com este mito da adolescência como aborrecência, como fase difícil, como problema. Tornar a adolescência uma fase natural e uma passagem, é uma fase que faz parte do desenvolvimento. Então, é criança, tem menos de 18, é de nossa responsabilidade, então cobramos as regras, ensinamos os limites, cuidamos, orientamos, protegemos, porque eles são crianças ainda, e vamos trabalhando a autonomia para que eles cheguem na fase adulta, né, com essa a construção da identidade fortalecida. Mas, mesmo a gente tendo esse conceito e a gente não adotando, até porque não precisa adotar este mito de que a adolescência é um problema, transformar a adolescência num problema, mesmo sabendo disso, existe a fase da puberdade. Existe essa fase de transição. E a tua filha, com 10 anos, as meninas com 10 anos, já estão dentro da puberdade. Porque a puberdade das meninas, Tati, ela começa antes dos meninos, que é aquela fase que biologicamente marca o fim da infância e o início da adolescência. Porque existem mudanças corporais, mudanças hormonais, e a nossa menininha, a guriazinha, ela começa agora a desenvolver os órgãos sexuais, as funções sexuais, o corpinho começa a mudar. Então, é uma fase de grande transformação que a puberdade ela traz. Então, essa transformação que acontece na vida das meninas não é só o que mexe com o corpo, mexe com as emoções. E hoje, 10 anos, já está na puberdade, porque além das meninas começarem a puberdade mais cedo, elas amadurecem também mais cedo que os meninos. Então, a puberdade da menina, ela começa 8, 9 anos. 9 e entre 9 e 11, a menina já está concluindo esse ciclo inicial da puberdade. O que acontece? É muita mudança. Então, o corpo da menina começa agora. Os ovários começam a funcionar, começam a produzir e amadurecer os óvulos. Então, com a menarca, que é a primeira menstruação da menina, encerra-se um ciclo e começa outro. Então, os hormônios que começam a ser produzidos, os hormônios femininos, o estrogênio, ele faz com que a menina ela comece a ter mudanças físicas.
Então, o corpinho começa a ficar mais arredondado, a voz se define, começa a crescer os seios, e para algumas meninas isso é algo constrangedor. Então, esse momento ele pode ser amenizado com muito carinho, com muita conversa, a compra do primeiro sutiã. Então, fazer essa fase de transição, não sei se tu já viveu esse momento do primeiro sutiã. Então, transformar essa fase biológica, essa transição da maneira mais natural, mas explicar para a menina que as mudanças que vão acontecer no corpo dela, porque além dela, neste momento, mudar externamente, os órgãos, as funções sexuais estão extremamente ativas nesse momento. E isso causa mudanças comportamentais. Então, nessa fase, a menina, ela precisa se autoafirmar. Elas querem ter razão sempre. E uma das terceira característica das meninas nessa fase, elas querem ser aceitas. Os hormônios femininos, eles são diferentes dos meninos. Eles fazem o quê? Com que a menina, ela fique mais sensível. Então, ora elas são muito carinhosas, grude. Outras horas elas estão extremamente irritadas. E para elas o que importa nesse momento é ser aceita, é ter as amiguinhas, é se relacionar. Então as meninas, elas trocam muito nessa fase. Diferente dos meninos, que os hormônios já deixam mais irritados, é o hormônio de competição, de desempenho. As meninas não, elas ficam extremamente sociáveis. Então, ser aceita no grupo, será que eu vou ser aceita? O corpo começa a mudar, elas ficam se olhando no espelho, será que eu estou bonita? Será que eu não estou? O meu seio está crescendo, será que vai crescer? Que tamanho vai ficar? Então, passa um monte de dúvidas na cabeça da menina nessa fase. E junto com isso, é uma autoafirmação. Então, eu estou deixando de ser criança, mas é muita confusão na cabeça delas. Porque horas elas são crianças, com as características de menina, e outras horas elas acham que elas já não podem se comportar como meninas porque elas já são mocinhas. Então elas vivem nessa fase dos 10 aninhos essa transição. O que é não existe certo ou errado. O que eu acho que é aconselhável? Deixar ser criança o máximo que puder. Deixar ser criança o máximo que puder, o mais natural possível. E ao mesmo tempo conversar com ela, explicar o que está acontecendo, as mudanças que vão acontecer no corpo. E a tua pergunta que tu falou assim, uma das coisas que tu pode fazer para que tu mantenha essa amizade com a tua filha na adolescência, na puberdade, é uma ferramenta do Formando Pais, eu não sei se tu já chegou nesse módulo, que chama-se Como Ajudar o Teu Filho, Como Manter um Bom Relacionamento com o Teu Filho, que é ouvir. Então, uma dica importante, Tati, nessa fase é ouvir. E as meninas falam. Se elas tiverem oportunidade para falar, elas falam. Então, ouvir, conversar, orientar e também não descuidar do cobrar os limites, de impor as regras. Porque nessa fase, além das mudanças hormonais, o cérebro ele passa por algumas transformações. Então, é normal coisas que elas faziam antes dessa fase, antes da puberdade, não fazerem mais. Gostos, preferências, até uma atividade física, um gosto musical, uma preferência por um ídolo na TV, algumas coisas que elas amavam, elas passam a não gostar mais. E novos gostos, novas preferências, habilidades diferentes surgem nessa fase. E muitas características que acontecem nessa fase, muitos comportamentos, eles são arrastados para o resto da vida, eles acompanham a criança o resto da vida. Então, entender que eles não cresceram, eles são nossos filhos, estão sob a nossa responsabilidade, é uma fase em que os limites são muito importantes, eles não estão grandes, eles se acham muito grandes, eles querem se mandar, querem se autoafirmar, querem ter razão, mas é nesse momento que a nossa presença, que a nossa figura, ela se torna tão importante para continuar ouvindo, dialogando, conversando, orientando e cobrando. E passa mais uns dias e mudam as características e já está lá com 11 aninhos e ela vai estar se autoafirmando mais ainda, e é ouvir, conversar, cobrar, monitorar. Então é muito isso, assim, é entender. Eu acredito que tu entender o que está acontecendo com ela
e conversar, ajudar ela a entender também e manter as mesmas regras claras, tende a dar muito certo.